Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você fazer o quê? Deixar o like no vídeo. Se gosta dos relatos, se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like, ok? E ainda mais que hoje é relato de lobisomem. Eu sei que tem muita gente aí que adora relato de lobisomem, né? Que sempre pede. Então aqui está mais um relato de lobisomem. E se por acaso ainda não for inscrito, considere se inscrever no canal, tem muitos vídeos aqui. E vamos então para o relato, que é este. Ouvimos o vizinho lobisomem se transformar. Será mesmo? Vamos ver. Olá, Aninha e assombrados. Primeiramente, gostaria de dizer que eu sou apaixonada pelo canal desde que vocês começaram. Eu sou da época que tinha vinheta onde aparecia um quadro com uma mulherzinha sorrindo e ao final dos relatos tocava uma musiquinha e uma mulher gritava. Eu sempre me assustava nessa hora. Quando conheci o meu marido, acabei viciando ele nos relatos também. E hoje em dia ele não perde um. Maratonamos todos os finais de semana. Ai, que legal! Nossos favoritos são os de Maledite e, é claro, os de lobisomem. Mas nunca pensamos que iríamos estar escrevendo um desses para você ler. Bom, vamos ao relato então. Todos os nomes já estão trocados. Aconteceu em 2024, na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná. Eu e meu marido moramos ao lado de uma casa que vivia trocando de inquilino. Para contextualizar, a parede do nosso quarto dá nos fundos desse terreno vizinho. Então, a nossa parede é como se fosse o muro da casa de trás. Mais ou menos em março, um casal veio morar nessa casa que fica atrás da nossa residência. Esse casal vivia brigando. Na verdade, o homem brigava muito com a mulher. Ele sempre estava xingando ela e ele parecia estar sempre muito nervoso. Ele chegava em casa muitas vezes de madrugada, por volta de 3 ou 4 horas da manhã, chutando a porta de entrada e gritando com a pobre moça. Eu e meu marido vivíamos acordando com os gritos dele. Nós tínhamos a impressão de que ele estava frequentemente bêbado, pois estava sempre muito alterado. Bom, desde que eles se mudaram, nós escutávamos sons como se alguém ou algo muito grande subisse no nosso telhado. Mas isso só acontecia umas 3 noites por mês. Nunca demos muita bola para isso, pois tem muito mato na nossa região e pensamos que poderia ser até, gambá subindo no telhado. Até que mais ou menos em novembro de 2024, numa sexta-feira, algumas horas depois que ouvimos o vizinho chegando de carro em casa, nós estávamos assistindo relatos no canal quando começamos a ouvir alguém chorando no pátio dele. Logo falei pro meu marido, dá uma pausa no vídeo porque eu acho que o vizinho bateu na mulher dele. Parece que tem alguém chorando. Qualquer coisa a gente vai chamar a polícia? Bom, então o meu marido levantou, deu uma pausa no relato e ficamos ouvindo. Aquele choro era horrível, era sofrido, parecia que a pessoa estava com muita dor. De repente, ouvimos passos pesados, pau, 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 como se a pessoa estivesse andando de um lado para o outro em agonia. Quando aquele choro começou a virar um grunhido, que parecia de gato no cio, sabe? Mas ainda assim não parecia ser gato, entende? Nesse momento, meu marido e eu paralisamos, já com medo. Então o grunhido se transformou em rosnado e passamos a ouvir aquilo arranhando o chão do pátio e a parede do nosso quarto. Ana, o meu marido é muito corajoso, mas ele estava com os olhos arregalados e com a boca branca de pavor.
Eu achei que eu fosse fazer xixi nas calças, de tanto medo daquilo. Nós dois estávamos até com os pelinhos da bunda arrepiados. Quando de repente ouvimos aquela criatura bater com força contra nossa parede, como se estivesse se impulsionando para justamente subir no telhado. E de fato subiu. Ouvíamos aquilo em cima do nosso quarto agora. Meu marido apagou as luzes e fez sinal para que eu ficasse quieta. Então ele me avisou em silêncio que iria sair do quarto para ir até a janela da copa e tentar ver o que era aquilo. Mas assim que ele abriu a porta do quarto e ela fez barulho, aquilo que estava em cima do telhado uivou. E muito alto, como se soubesse que nós estávamos prestando atenção nele e queria nos assustar mais ainda. Não se parecia nem um pouco com um uivo de cachorro, parecia algo entre um uivo e um grito, um som de ódio e sofrimento. E então a coisa saiu correndo pelos outros telhados e ouvimos os uivos indo para longe. Meu marido chegou a ir até a janela, mas não conseguiu ver a criatura. Nós ficamos por horas falando sobre aquilo, que tínhamos certeza se tratar de um lobisomem. Meu marido, relembrando vários relatos do canal em que descrevem o som desse bicho, era exatamente o que ouvimos. Naquela mesma madrugada, horas depois, nós ouvimos o bendito do vizinho chegar em casa gritando com a esposa novamente, como de costume, né? Mas aí nós notamos que mais cedo nós tínhamos escutado ele chegando de carro, mas não escutamos ele saindo com o carro novamente. Porém, ele estava chegando de algum lugar. E mais uma vez não escutamos carro algum chegando, apenas ele gritando para a esposa. Os nomes estão trocados, né? Patrícia, abre essa porta, sua inútil! Abre logo essa de porta! E ele batia com tanta força na porta que nós ouvíamos como se fosse aqui dentro da nossa casa. Nos aproximamos, nos próximos dias, nós ouvimos algo pesado subir no telhado mais algumas vezes, até aparecerem goteiras no nosso quarto, porque aquilo tinha quebrado algumas telhas. Eu dormia de olho aberto, morrendo de medo daquilo entrar na minha casa. Até que as visitas noturnas acabaram de novo quando esse casal viajou. O casal viajou, acabou o tormento, ou a coisa andando no telhado. Nessa semana que eles estavam fora, um outro vizinho nosso, que aqui vou chamar de Tiago, acabou deixando o papagaio dele fugir e o bendito do louro voou logo para a casa do suposto lobisomem. Então o Tiago pediu para subir no nosso telhado e tentar resgatar o bichinho da casa do vizinho Lupino. Eu disse para o Tiago subir no telhado e pedi para o meu marido ajudar ele caso precisasse, enquanto eu ia para dentro do nosso quarto ouvir o som que o Tiago fazia lá em cima. Ana, eu juro, o Tiago tem mais ou menos 1,80 m de altura e o barulho do peso dele no nosso telhado não era nada comparado aos barulhos que nós escutávamos quando aquela criatura subia lá. Ou seja, o bicho era muito pesado. Jamais aquilo seria um gato ou um gambá. Nem se fosse possível um cachorro de grande porte subir lá, não faria aquele barulho todo. Acabou que ouvimos os uivos mais algumas vezes, mas não tão perto quanto nesse dia assustador. E também ouvimos mais algumas vezes o animal subir no nosso telhado. Até que esse casal se mudou em fevereiro de 2025 e nunca mais ouvimos nada daquele tipo, né? E nem nunca mais tivemos aqueles barulhos altos de alguém andando em cima da nossa casa.
Por isso acreditamos com convicção que aquele vizinho era um lobisomem. Hoje em dia, a casa de trás virou uma empresa e o terreno não foi mais alugado para ninguém. Então, nós não temos mais ouvido nenhum som estranho vindo dali. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Meu marido pediu muito para eu escrever para você. Eu espero assisti-lo no canal um dia. Muito obrigada e um beijo muito carinhoso para você e para sua família. Que vocês prosperem muito, pois merecem demais. Muito obrigada, um beijo para você. Menina, então, tá, se ele não for o lobisomem, porque tá muito ligado à família, porque tudo isso começou depois que a família se mudou, a semana que a família ficou fora, nada aconteceu, a família voltou, os barulhos voltaram, a família se mudou e nunca mais aconteceu. Então, né, tem alguma coisa relacionada. Tá, agora vamos pensar na possibilidade dele não ser lobisomem. Então, o que acontecia com esse homem? Se ele não for lobisomem. O grito, o uivo, o choro, o subir no telhado, ele tinha sérios problemas mentais? Vocês nunca conversaram com a mulher dele? Gente, o momento que ele saiu com o carro pra trabalhar, vai lá e fala, querida, então, a gente escuta, e sinto muito, mas a gente escuta, tá tudo bem com você e tal. Ele é lobisomem? Porque ele, né... Tem essa desculpa aí. Ou eu já tinha ligado pra polícia, eu acho. Eu já tinha ligado. Eu não sei, não liguei pra ninguém, não. Não sei se sabia de nada, não. Mas ligar, falou, não fala que foi denúncia anônima. Mas sei lá, parece que o vizinho tá passando mal. Ele tá gritando, uivando, rosnando e subindo no meu telhado. Então, e ver o que acontece, gente. Eu sei que é fácil falar, né? Quando a gente não tá dentro da situação. Mas muito estranho tudo isso. E é aí que eu falo, se ele não for lobisomem, o que estava acontecendo ali? O que acontecia? Sérios problemas mentais do tipo, sabe o filme Fragmentado? Quando ele fala que a fera tá vindo, que é outra personalidade dele, mas que dá a ele força absurda e tudo mais? Então, será que é alguma coisa do tipo onde ele acredita que ele é como se fosse uma outra personalidade que ele assume e ele acredita de fato que ele é um monstro e aí ele consegue subir no telhado com certa facilidade, ele fica agressivo, ele uiva e tudo mais e arranha e bate. Mas aí pra saber se ele transforma e vira pelo, essas coisas aí, eu não sei, gente, eu teria que ter visto ele. Mas é muito estranho e é o que eu falo, não acredito em coincidência. Alguma coisa esquisita tinha aí. Agora, não sei o que seria pior. Ter um relato de lobisomem ou um relato de maledite. Eu acho que eu fico com o lobisomem. Melhor um lobisomem do que uma maledite. Dependendo dos relatos que a gente já viu aqui, eu prefiro o lobisomem do que uma maledite. E aí, pessoal, o que vocês acham? O cara virou mesmo lobisomem? Não era o quê? Diga aí o que vocês acham. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se você tem uma história, já presenciou alguma coisa, conhece alguém que você acha que é lobisomem, ou você tem certeza, ou você já viu, conta o seu relato pra gente. Um grande beijo, a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.